Olá, queridos e amados irmãos, uma boa noite. Estamos dando continuidade ao nosso estudo hoje nessa quinta-feira. Espero que você esteja bem, guardado na santa paz do Senhor. É interessante a gente, nesta noite, vai dar continuidade a um assunto que é ansiedade, né? É um assunto por demais atual, né? Nós vimos que grande parte da população do mundo hoje tem ou um transtorno derivado da ansiedade, né? É muita gente, né? Muita gente em todo o mundo. Talvez a doença do século, que se tem também gasto mais dinheiro, se investido mais, né? Porque a humanidade está, vamos dizer assim, está emocionalmente desequilibrada, né? Há um desequilíbrio devido às coisas anormais que têm acontecido, né? E biblicamente a gente sabe, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós vivemos num mundo tenebroso, né? Um mundo fechado de nuvens negras, e isso aí abala toda a sociedade, né? Todo o ramo da sociedade ela está enfraquecida, ela está afetada pela ansiedade, né? Nós vemos que há uma ansiedade que até certo ponto ela é normal. E essa ansiedade normal, essa ansiedade que nos ajuda em alguns momentos da nossa vida, né? Ela não é um sintoma agradável, é sempre um sintoma. A ansiedade é sempre um sintoma desconfortável, mas em alguns momentos, em algumas situações, ela vem a ajudar, né? Ela colabora. Por exemplo, já pensou se a gente não ficasse um pouco ansioso quando fosse atravessar uma rua ou fazer uma viagem, dirigindo um carro, uma ultrapassagem, né? Se a gente não ficasse preocupado, não ficasse alerta, não ficasse atento, né? E em casos de viagem, com situações de risco, como por exemplo, está chovendo, está nevando, está alguma coisa. Então essas coisas, essa ansiedade, essa preocupação, ela é adaptável. Olha, por exemplo, quem não se acorda às vezes mais de uma vez na véspera de uma viagem? Você vai viajar, vai sair cedo no dia seguinte, marcou para, vamos dizer, 7 horas da manhã, e você se acorda de 4, 5, 6, vai se acordando, esperando aquele... Embora muitas vezes já tenha até colocado o despertador, né? Mas essa ansiedade, ela faz. E se nós chamamos de ansiedade, que a gente adaptativa, né? Que a gente se adapta a ela. A gente sabe que não é uma coisa boa, mas a gente se adapta, e de um certo aspecto, de um certo modo, ela é benéfica, ela vem a ajudar, né? Nos ajuda na nossa vida, no nosso cotidiano. Então é uma ansiedade. Essa semana a gente fez uma viagem de moto aí, viajamos por algumas cidades, e a gente tinha marcado de se encontrar no posto de gasolina, as motos, às 7h30 da manhã. Meu amigo, teve gente que se acordou de 4, de 3h30, e foi dormir, acordou e tal, né? Por causa dessa ansiedade, que até certo ponto é uma ansiedade normal, ou nós nos adaptamos a ela, tá certo? Mas a ansiedade, no geral, ela não é uma coisa boa, né? E quando essa ansiedade ela é potencializada, ou seja, existe um aumento nessa ansiedade, há um descontrole na questão dessa ansiedade, aí as coisas elas mudam de figura, né? Então há uma mudança, e por consequência nós vamos ver que nós encontramos, né? Daí, derivado dessa ansiedade, né, que é muito estressante, né, ela causa umas fobias, né, e uns transtornos derivados dessa ansiedade. E hoje o mundo está, vamos dizer, nadando nesses transtornos de ansiedade, né? Mas, queridos, uma coisa eu vou realçar agora, eu vou dizer, já falei no estudo anterior, que
o Senhor, Ele nos liberta. Olha, depois desse pequeno estudo, nós vamos ouvir um testemunho que nos foi passado na terça-feira no culto de oração. Se você não ouviu, você precisa ouvir, tá? De como Deus, Ele ajuda, Ele é a chave para vencer esse sintoma. Claro que é importante a medicina, é importante o tratamento com pessoa especificada, especializada, com pessoas que entendem do assunto, que manejam bem, que estudaram para tratar do assunto, né? É importante. Mas, queridos, em primeiro lugar, eu creio assim, é a nossa fé que traz para dentro de nós, traz para a nossa situação, né, a ajuda que é indispensável do Espírito Santo de Deus, ajuda de Deus na nossa vida. Então essa ajuda de Deus, ela é fundamental nessas crises, nessas ansiedades, nesses transtornos de ansiedade, né? E entre esses transtornos de ansiedade, né, a gente viu na semana passada, e vou só dar uma pincelada, né? Por exemplo, alguns que têm fobia específica, ou seja, é uma fobia derivada da sua ansiedade, e ela existe, né? Ela tem um medo específico, uma fobia específica, né? Então ela, por exemplo, tem medo de andar de elevador, pessoas que não andam de elevador porque sentem medo. 10%, não se preocupe, 10% das pessoas, né, apresentam esse sintoma. Uns têm medo de andar de avião, outros jamais subiria numa moto, vou andar numa moto de jeito nenhum, tem verdadeira fobia, eu não vou andar de caminhão, de carro, tenho medo de cobra, tenho medo não sei de que, não sei o que lá. Então existem essas fobias específicas, e essas fobias específicas, né, elas causam estímulos até muitas vezes irracionais, fora do normal, e esses estímulos prejudicam as pessoas que precisam trabalhar, precisam ir, por exemplo, fazer uma viagem longa de avião, não vai porque tem medo de andar de avião, né? Pessoas que precisam para ir em um determinado local, mas não vai porque lá ouviu falar que tem cobra, lá não tem não sei o que, ou porque eu preciso ir, há uma oportunidade para comprar um apartamento no 7º andar, mas não vai comprar porque vai subir de escada todo dia, 7 andares, né? Então são fobias específicas, e essas fobias elas também atrapalham muito as vidas das pessoas, e elas precisam ser tratadas, elas precisam ser cuidadas, e elas precisam de uma ajuda específica para vencer. Semana passada eu falei a vocês, nós acompanhamos em um dos cursos nossos uma jovem que tinha uma fobia por um certo animal, e que ela foi liberta naquele cursilho ali pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então é algo tremendo, é algo... irmãos, a medicina ela vai até um certo ponto, as ciências elas vão até um certo ponto, mas chega a um certo ponto elas batem, como uma tampa, uma panela de pressão, ali elas batem, ali dali elas não passam. Mas não há limite para o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Não há limites para a liberdade que o Senhor pode dar à sua vida e à minha vida. Não há limites, não há limites. Deus pode transformar uma prisão dessa, de uma fobia específica, libertar de uma vez por todas, não é? E pode também ir libertando, e com a ajuda dos medicamentos e dos médicos, e sem dúvida a atuação do Senhor num ponto específico, fazer toda a diferença na sua vida, tá? Então confie no Senhor. Vamos ver outro transtorno também que a gente passou por cima, viu, na semana passada, que é o transtorno chamado, que é comum hoje, é muito conhecido, transtorno de pânico, né? Então muita gente hoje sofre desse problema. Nós vamos ver um testemunho referente a isso aqui depois desse estudo. Eu gostaria, se você não viu na terça-feira, não ouviu, não é melhor assim, você está me vendo, você vai ouvir, e que você não ouviu na terça-feira passada, que você possa ouvir hoje, né? E uma pessoa que foi liberta do pânico,
né, desse transtorno de pânico, que é um transtorno terrível, irmãos. Há uma diferença, um estímulo diferente no organismo, né? E a pessoa sente desconforto tremendo com as suas mudanças fisiológicas. Por exemplo, o coração acelera, dá um batimento diferente, alguma coisa acontece, uma aceleradazinha, e qualquer suor, e vai aparecendo algumas coisas, e a pessoa vai ficando com medo, e esse medo leva geralmente essas pessoas a um temor, que é o temor maior na crise de pânico, que é o temor da morte, né? São dois temores muito grandes para quem tem o pânico: o temor de sair de si, de perder o controle, de perder a direção, e o medo da morte, né? De morrer, de fugir, de ter ali um colapso, e geralmente a pessoa pensa que vai morrer e ela fica ali totalmente desfigurada, e é algo terrível que torna a pessoa, algumas vezes, em algumas situações, inapta até para trabalhar, inapta para as atividades sociais, porque ela não consegue mais sair de casa, ela está com medo de ficar em aglomeração, ela tem medo de muitas coisas, e essas tensões, essas diferenças de funcionamento do organismo, elas podem levar e levam muitas vezes as pessoas a entenderem que vão morrer. É um medo terrível, é um medo, não é medo, é pânico, que é uma coisa ainda bem mais forte, né? E tira pessoas, e pessoas têm procurado caminhos diversos, né, diferentes, para se livrar desse pânico, né? Infelizmente, algumas pessoas elas têm perdido a sua vida nessa situação terrível que é o pânico, né? Então nós temos várias pessoas acometidas desse mal, pessoas que têm uma vida normal, mas de repente, né, por causa das pressões, das circunstâncias da vida, levaram a ter esse descontrole emocional, fisiológico, e essas pessoas elas se sentem numa situação, né, terrível. E nós vamos ver o testemunho sobre esse transtorno de pânico, que é um transtorno considerado um dos talvez mais frequentes hoje na vida daquelas pessoas que trabalham, os trabalhadores, aquelas pessoas que se dedicam, né, ao seu trabalho, que trabalham muito, por exemplo, elas têm essa tendência de adquirir este mal. É um mal que está relacionado ao nosso mundo, o mundo que nós vivemos, está relacionado também à alimentação que nós ingerimos, né, que existem muitas substâncias hoje, né, terríveis, que atrapalham um bom funcionamento, trazendo uma disfunção, né, mental, uma disfunção, né, que precisa de um tratamento específico. Então, o transtorno de pânico é um transtorno terrível, né, acomete, mas eu quero dizer a você a salvação, a libertação, a cura para esse mal, com certeza a cura para esse mal. E Jesus, ele é segurança, e ele traz cura e libertação deste mal terrível, que é o transtorno de pânico, né? Outro transtorno, que é um transtorno também muito conhecido, é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Algumas pessoas, também conhecido como TOC, né? Ele é muito conhecido hoje, ele é até certo ponto comum, né? Pessoas, né, que vêm numa crise de ansiedade, estresse, elas podem, né, adquirir esse transtorno, esse tipo de comportamento, né, que é um comportamento bem diferenciado. Elas têm um medo, né, alguma coisa lhe traz desconforto, e para fugir desse desconforto, elas realizam algumas ações, né, repetitivas, né, compulsivas, e essas ações,
elas são fantasiosas, ou seja, as pessoas que assim estão fazendo, estão achando, estão convencidas que agindo daquela forma, ela vai se livrar daquilo que está lhe incomodando, daquele desconforto, né? Ou daqueles pensamentos que lhe vêm na cabeça. Então elas buscam, eu por exemplo estou coçando o nariz aqui, não é porque está coçando, mas pessoas que coçam o nariz quando estão em uma situação difícil, né? Achando que por exemplo, aquilo ali vai melhorar ou vai livrar daquele pensamento que está lhe perturbando. Algumas pessoas têm a mania de lavar, não lava não sei quantas vezes, porque ela achando, porque na sua cabeça ela vai ser contaminada com algum vírus, alguma coisa vai lhe contaminar, ela está sujeita a essa contaminação, então ela vai tentar, né, com essas atitudes, né, repetitivas, né, e ela vai ter aliviado esse perigo, né, ou esse perigo vai ser afastado. Isso é uma fantasia, isso não existe. Então, pessoas que têm compulsão, né, essa compulsão ela atinge, né, mais ou menos 3% da população mundial, né? Então muitas pessoas têm a mania de estar sempre se lavando, né, executando esses rituais constantes, né? Essa compulsão, ela tem a probabilidade muito forte de levar a pessoa para depressão, né? E cerca de 3% mais ou menos da população mundial, ela sofre desse mal, que não é um mal incomum, é um mal até comum. Então é comum você ver aquelas pessoas que têm esse transtorno de toque, né? Elas agem, elas têm as suas atitudes, aquelas atitudes delas não são à toa, elas entendem que agindo daquela forma, ela vai se livrar daquele mal que a está perseguindo, tá? Aquele pensamento ruim que está, aquilo vai, se ela se lavar, ela vai, se ela esfregar sempre as mãos, vou fazer assim, né? Então qualquer desses movimentos, desses rituais, ela entende como uma fantasia, entende que isso vai ter um poder para aplacar esses pensamentos. Então isso é uma coisa muito comum, mas mais uma vez eu digo, né, a palavra de Deus, o Senhor, né, a tranquilidade, entregar as coisas nas mãos do Senhor, isso vai trazer tranquilidade, vai trazer libertação, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, entrega a tua vida nas mãos dele, descansa no Senhor. E se você já conhece o Deus que você tem, tá? Coloca ele em ação, pede a ele para te ajudar, confia e abre as portas para que assim aconteça, né? Temos um último transtorno, não vai dar para nós terminarmos hoje todos os transtornos, mas nós vamos falar sobre a TAG, né? É o transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, TAG, né? E isso é algo tremendo, né? É algo que quem tem esse transtorno, ele tende a entender que isso faz parte da sua personalidade, né? As pessoas se acostumam e acham que aquilo ali é parte inerente do seu ser, quando na realidade não é, né? E esse mal, ele traz sintomas muito ruins, né? Como por exemplo insônia, tensão muscular, problemas gastrointestinais, né? E cerca de 10% das pessoas têm esse distúrbio, que está ligado ao pensamento, né? Esse pensamento, o pensamento das pessoas que têm esse transtorno de ansiedade generalizada, chamado TAG. Essas pessoas são aquelas pessoas que pensam que tudo vai dar errado, tudo, a mente dela ela é voltada para pensar que tudo vai dar errado.
Se um filho sai, ela fica agoniada, aperreada, pensando que se o filho, o que é que vai acontecer? Será que o meu filho vai ser atropelado? Será que minha filha vai ser estrupada? Será? E ela fica, e aquela tensão e aquilo ali vai e gera mesmo algo terrível, né? Uma confusão na mente grande, e as pessoas, e elas começam a introjetar aquilo. Aí quando o filho chega, aí, mamãe, eu estava na casa lá, não sei o que, não, mas eu pensei que podia, né? Pessoas que elas conseguem introjetar pensamentos negativos todas as horas, e pior que nem 70% daquilo que essas pessoas pensam ou mais nunca vão acontecer, coisas negativas, né? Elas dormem e quando só sonham com tragédia, com desgraça, sonha com o ladrão pegando não sei quem, a casa de não sei quem caindo, ou não sei o que, e não sei o que, e isso até no meu evangélico, né? E é uma tristeza uma pessoa dessa, porque ela não tem um sonho bom com você, nunca vai ter, porque ela sofre desse transtorno. Então nada para ela é positivo, tudo é negativo, né? Todas as atitudes e o que está acontecendo, aquilo ali, ela potencializa uma consequência negativa, tá? Então ela tem esse transtorno de ansiedade, tudo vai dar errado, tudo é muito perigoso, tudo é muito bom, e aquilo vive. E as pessoas se acostumam e acham que isso não, porque eu nasci assim, minha mãe e meu pai eram assim, não sei quem era assim. Então, não, isso é um transtorno, isso é uma coisa que tem que ser tratada, isso é uma patologia, isso é uma enfermidade, né, emocional, que precisa ser cuidada, ou que se precisa entregar nas mãos do Senhor, entregar nas mãos de Deus, pedir ajuda do Senhor, né? Ajuda do Senhor. Eu já tive várias pessoas, não foi nenhuma nem duas, que eu sonhei com uma cobra correndo atrás de tu, eu sonhei com um negão correndo atrás de você. Eu digo, tá dando. Eu sonhei com não sei o que, eu digo, minha amiga, não tem um sonho bom não, pelo amor de Deus, não sonha nada, tu não tem uma coisa boa nesse sonho. Não é possível, né, que a pessoa não sonhe uma coisa boa uma vez na vida, né? Então fica uma coisa desqualificada, e as pessoas misturam com espiritualidade, e aí vai, e quando bota na igreja, meu amigo, aí todo mundo vai lá orar, aprender, porque ele viu não sei quem derrubando o avião caindo na cabeça de não sei quem e tal. Não passa de um transtorno de ansiedade, né? E que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, que precisa ser, para que a pessoa que tem esse transtorno, que ela possa ter uma vida melhor, mais confortável, para que ela tenha uma vida. Agora, é complicado, viu, meu? É complicado. Isso é um tratamento muito sério e exige de um tratamento com pessoas especializadas e boas pessoas, tá? O médico tem que ser bom, psicólogo, psiquiatra, né? A terapia que tem que ser feita tem que ser com coisa boa, porque senão ela nunca vai conseguir sair dessa, né? Mas com certeza, mais uma vez eu digo, o Senhor liberta, tá? Não tenho nenhuma dúvida disso. O Senhor pode libertar desse mal. É um mal triste, um mal que leva a pessoa a sofrer muito, né? A gente pode até dizer assim que a pessoa acorda para sofrer, né? Porque quando ela acorda, daqui a algum tempo ela já está preocupada com alguma coisa que vai dar negativa, está ansiosa com alguma coisa que pode dar errado, né? Que vai dar errado, que tem que ter cuidado, que não sei o que. É uma vida sofrível, mas a solução, Jesus Cristo é a solução, tá? Claro que não tiro também a necessidade de um tratamento médico, é importantíssimo, mas eu creio que de um piscar de olho a pessoa pode ser liberta e para séculos sem fim. Amém. Tá? Então as pessoas podem ser
liberta. Então, por hoje, para não complicar muito, nem ficar muito demorado, nem a gente ficar com muito pensamento, a gente vai terminar aqui nesse transtorno de ansiedade. Na próxima semana a gente vai ver sobre a fobia social e também o estresse pós-traumático e o transtorno de acumulação. Vamos ver sobre aqueles acumuladores, né? E o transtorno disfórico pré-menstrual, tá? Então a gente vai ver esses transtornos na próxima semana. Hoje, nessa semana, a gente vai ficar aqui até o transtorno, né, ataque, né? Vamos encerrar aqui no ataque. Nós vimos ataque, nós vimos transtorno obsessivo compulsivo, né? Aquelas pessoas que criam aquelas suas fantasias, aquelas compulsões para se livrar daquilo que está lhe atormentando, aquele seu medo de pegar uma doença, de alguma coisa, e ela cria a sua fantasia. Tem que estar aquele compulsão, aqueles rituais que muitas vezes, além de levar muitas vezes as pessoas ao ridículo, ela também leva as pessoas a um sofrimento desnecessário. Transtorno de pânico a gente já viu, né? Então a gente fica aqui, irmãos, entendendo uma coisa, tendo uma coisa no nosso coração e tendo essa certeza. Como diz lá em Provérbios 12, 25, diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas a palavra alegre ou palavra bondosa o anima. O coração ansioso deprime o homem. Então, a ansiedade que descobriram agora, mas que a Bíblia já falava há muito tempo, a ansiedade, aguçada, aumentada, potencializada, ela leva o homem à depressão, deprime o homem, né? Mas com a mente positiva, sadia, pensando no que é bom, pensando no que vai trazer benefício para a sua vida, transforma a vida do homem. Amém? E o Senhor está aí para te ajudar, né? O Senhor está aí aberto para ter um lugar na sua vida, no seu coração, e te libertar desse transtorno que tanto tem atrapalhado a sua vida. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe.